a 29ª edição do Por Dentro da Magistratura, o projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, suas opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com o juiz Elmo Lamoia de Moraes, titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, ele é mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em Direito Civil e Direito Penal. O magistrado também é graduado em Tecnologia e Gestão Pública pela Universidade Estadual de Minas Gerais. No Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elmo é membro titular eleito do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, membro da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas, além de integrar o Grupo de Estudos da Magistratura e o Grupo de Pesquisa sobre a Lei de Drogas. Desde que tomou posse, em setembro de 2016, já atuou nas comarcas de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes e Lacerda, Juara e Cáceres, onde está atualmente. Doutor Elmo, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Fernando. Olá, desembargador. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui conosco está também o membro consultivo da ESMAG, o desembargador Marcos Machado. Olá, desembargador. Olá, Fernanda. É um grande prazer receber no nosso programa o doutor Elmo Lamoia de Moraes. O juiz está conosco, mais um mineiro, né? Conosco há 7 anos, escolheu Mato Grosso, desenvolve uma excelente judicatura na região, digamos assim, mais conflituosa na área do tráfico, que é a região de fronteira, e concluiu seu mestrado praticamente há uma semana, um mês, não passa disso, né? A primeira turma que a nossa escola conseguiu em convênio com a UERJ, titular 11 magistrados, 3 desembargadores nesse contexto. Então, para nós, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado. Okay. Vamos lá, então. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos começar com uma retrospectiva, doutor Elmo. O senhor, como desembargador, disse, é mineiro e já havia prestado serviços ao Poder Judiciário de Minas Gerais como assessor, já tinha uma certa experiência, e aí resolveu prestar concurso para a magistratura aqui no Estado. E eu queria saber se essa experiência anterior que o senhor teve no Judiciário Mineiro, de que maneira influenciou essa decisão, essa escolha pela magistratura aqui no Estado. Lembrando, o senhor atuava em BH, não era? Em Belo Horizonte, né? E foi para a cidade de Santa Bela da Santíssima Trindade, uma comarca pequena, né? E em comarcas pequenas a gente sabe que o juiz acaba atuando em todas as áreas. A estrutura é muito diferente de uma capital, né? Queria que o senhor contasse como é que foi essa decisão, o porquê dessa decisão e como é que foi essa experiência aí nos primeiros anos da magistratura lá na comarca, né? Bom, eu já tinha esse sonho de ser magistrado desde a 8ª série, né? Eu não me lembro nem bem o porquê, o motivo de ser, mas eu tinha essa vontade, esse sonho de ser juiz. E desde que eu me formei, antes de formar, né, ainda na faculdade de Direito, na UFMG, eu me submetia a concurso público para trabalhar no Poder Judiciário e conseguir passar no concurso público para oficial judiciário lá em Minas, e fui trabalhar na 1ª Vara Civil. E lá eu trabalhei enquanto servidor durante muito tempo, e quando me formei, me tornei assessor de uma juíza, a doutora Ieda Atias, e com ela eu fiquei até ela ascender a desembargadora, fui assessor de desembargadora, e, por fim, consegui passar no concurso aqui em Mato Grosso. Mato Grosso foi uma grata surpresa, digamos assim, porque eu nunca nem tinha vindo na região centro-oeste, quando fiz o concurso, é a primeira vez, e consegui passar em todas as fases, e na medida em que fui sendo aprovado, eu fui conhecendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e vi a estrutura muito boa que a gente tem aqui. E isso me encantou.
né? Porque a estrutura de trabalho é algo que é muito importante para o magistrado. Então, foi bem natural essa mudança para cá, até porque Mato Grosso e Minas Gerais têm principalmente essa região oeste, tem uma cultura muito parecida, né? De colonização portuguesa. Então, quando eu me mudei para Vila Bela, foi assim uma transição bem tranquila. E o serviço que eu tive, a experiência que eu tive lá em Minas, ela foi muito enriquecedora, assim, facilitou muito o início do trabalho enquanto magistrado. Mas lá o volume de trabalho a gente imagina que era maior, né? Era nesse sentido que eu queria que o senhor falasse também um pouquinho. Atuava em todas as áreas, né? Ali, né? Em Belo Horizonte, eu fui assessor de vara civil e fui assessor no tribunal numa Câmara de Direito Público. Então, eu tinha essa limitação ali de experiência, né? Nunca tinha atuado no criminal, família, tudo isso era muito pouco. Então, essa parte foi a parte que eu tive que mais me dedicar, né? Graças a Deus, tivemos um curso de formação muito bom, em que apresentamos vários colegas, e na época a SMAGES ofereceu muitos cursos para a gente, mais ou menos a cada 3 semanas a gente ia a Cuiabá fazer algum curso de diversos assuntos. Então, a gente voltava nesse curso cheio de ideias e novidades para mudar a nossa forma de atuar ali na comarca. E isso foi ajudando bastante, né? Aos poucos, eu fui conseguindo delinear melhor a minha atuação, e principalmente no criminal, que numa comarca de Vila Bela, na época era o principal mesmo, o que mais tinha era ações penais, né? E para mim foi um desafio muito grande, que eu nunca tinha feito. Eu costumo até brincar e confesso, né, que a primeira sentença criminal que eu fiz foi no concurso de juiz. Então, antes eu nunca tinha atuado no criminal. E então hoje eu estou juiz titular de uma vara criminal e quase que minha carreira inteira fiquei no criminal, né, por coincidência. A gente acaba não escolhendo tanto, né? A vocação é que chama e a gente vai, né? Eu sempre atuei no civil quando eu estava em Minas, e aqui a minha carreira foi quase toda no criminal. Bom, mas você sabe que é interessante ouvir isso, né? Você afirmar sem cerimônia, né, que a sua primeira experiência foi na prática real, na vida real, né, na judicatura. Porque uma das razões que nos levaram a lhe convidar, tem outras que eu vou ao longo do programa apontar, mas uma das principais foi a surpreendente atuação sua na área criminal. Há pelo menos 2 destaques que nós identificamos na sua carreira, uma em Vila Bela, né, onde você consegue, de forma expressiva, né, uma redução de estoque de quase 50% dos feitos da comarca, em torno de 4.800, você baixou para 2.500. Mais 2 anos lá na comarca, você ia baixar mais 50%, você deixar a comarca com 1.000 processos, né? Então, isso é uma primeira nota que nos levou a olhar para você e lhe convidar. Mas também tem outro feito interessante em termos de produtividade, né, que nos chamou a atenção. Você conseguiu realizar 60 júris num ano, né? É uma marca expressiva de uma vara que não é vara privativa, porque uma vara privativa realiza júris no mínimo 3 por semana, né? O que vai naturalmente ultrapassar esse quantitativo. Mas aquelas varas que as sessões são periódicas, né? Pelo menos 2 vezes por ano, e você tem um número potencial isso nos chamou a atenção. Eu gostaria de entender essa dinâmica, se há uma rotina, se há uma estratégia, um planejamento, equipe, como que você alcançou esses 2 resultados tão positivos na sua carreira, numa área que você acaba de confessar que foi a primeira experiência, justamente a sua sentença na magistratura de Mato Grosso. Então, Osvaldo, eu entendo que
nessa área criminal, eu tive bastante sorte também, de até hoje eu tive o prazer de trabalhar com promotores de justiça e defensores públicos que são muito vocacionados e muito interessados em efetivamente solucionar os processos. Então, a minha vontade, né, que eu sempre tive de fazer um bom trabalho, casou com a vontade deles também de auxiliar. E também tive o apoio de muitos advogados dativos que também eram interessados no bom andamento dos processos. E com isso a gente conseguiu um resultado muito bom lá em Vila Bela, fazendo bastantes audiências que estavam represadas, né? Eu lembro que na época a promotora de justiça, o defensor público, eles acumulavam, assim como eu também posteriormente passei a acumular com a marca de Vila Bela. E a gente, nos dias em que eles iam a Vila Bela, a gente fazia audiência de 8 da manhã até 6 da tarde. Eram 2 dias por semana. E nos demais dias eu organizava as outras audiências que não dependiam da presença deles. Então, essa racionalização do serviço fazia com que se maximizasse a pauta, que a pauta que é o grande empecilho da jurisdição criminal, né? E com esse andamento, e depois que Vila Bela se digitalizou, quando eu cheguei lá, a comarca era 100% física, e foi 100% física, nem a polo eletrônico ela não tinha, ela foi 100% física até a pandemia, quando surgiu o PJE e foi nos possibilitado a digitalização dos processos. Depois que os processos digitalizaram, é que teve essa expressiva redução, porque aí reduziu muito o andamento, né, a demora na remessa de processo, que tinha que ser física, né, remessa para o INSS, para as fazendas públicas. Então, a gente conseguiu reduzir muito o estoque de processos de Vila Bela, graças a essa digitalização, né? E com relação ao júri, é uma coisa bem interessante que algo que me surgiu, que eu descobri que eu tenho uma vontade muito grande, gosto bastante do júri. Eu gosto apesar das críticas, né, que recebe, eu acho que determinados tipos de homicídio, eles casam direitinho com o júri, e é algo que a população, de fato, tem que decidir. Não esses casos de narcotráfico, porque já é uma coisa muito fora do padrão da vida do jurado, mas aquele, né, homicídio que tramita ali de pessoas comuns, né? É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, eu tenho esse interesse muito grande. Então, eu sempre gostei de impulsionar os processos, marcar as sessões de julgamento, né? E eu marcava elas com uma regularidade muito grande, como se fosse uma audiência comum mesmo, sem ter que esperar o mês do júri, sem ter que esperar uma reunião periódica. Assim que estava pronto, eu já marcava e fazia o júri. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir muito também o estoque de crimes contra a vida. E os promotores, né, com auxílio deles, que também eram bons de júri, podemos dizer assim, eu tive essa satisfação que, né, hoje eu tenho de ter essa marca, né, de deixar esse legado aqui na região. Maravilha, meu caro. Elmo, eu vou destacar uma segunda razão que nos levou a trazê-la ao programa. Nós temos, como você bem colocou, atuação em pelo menos 2 jurisdições, né? Alguns chamam também da jurisdição complementar. Ora, o juiz estadual se envolve aí com questões previdenciárias e até dentro de uma atuação suplementar, podemos dizer que gere, né, a administração da justiça no foro, né? Mas voltando à área criminal, né, que me parece ser seu maior destaque, eu fiquei muito surpreso, positivamente, com a sua disposição de ser o primeiro juiz a atuar numa vara especializada de
repressão às organizações e associações criminosas para o tráfico. Nós temos na capital, e aqui há todo um aparato, né? Toda uma estrutura institucional de polícias, a proximidade, né? Do juiz, até mesmo com a cúpula da Polícia Civil, cúpula da Polícia Militar, do próprio Ministério Público. Mas no interior, você foi o primeiro. Está, na verdade, atuando e se dispôs desde o início. O colega José Mariano foi um dos que idealizou, juntamente comigo, foi responsável pelos estudos, juntamente com a comissão, também se dispôs, né, caso fosse necessário, mas nesse contexto você também se apresentou e dentro do critério, obviamente, de preenchimento, você foi o escolhido, não é? Recebeu aí a confiança do tribunal. E nosso aqui agradecimento, não é? Porque é uma experiência que, na prática, eu já visualizava como necessária. Não se trata nem de juiz de conveniência. Uma atuação especializada, porque o crime é um crime especial. A lei é especial. Há um destaque do legislador e nós temos que entender essa mensagem legislativa. E, por isso, nós temos que ter um funcionamento e pessoas especiais dentro do sentido de preparação e de uma virtude que nem todos os juízes têm, e você tem, que é o destemor. Eu já ouvi na nossa magistratura, e eu não canso de me falar isso quando possível, porque foi algo que me surpreendeu negativamente, quando nós buscávamos a instalação da segunda vara criminal de Lucas do Rio Verde, justamente para instituir uma competência privativa naquela vara, não exclusiva, privativa. E 5 juízes lá estavam, e entre os quais o Hugo, né, que foi o que acabou respondendo. Mas na minha pergunta, quando fiz, tirando o Hugo, que foi o responsável, né, até a sua promoção, 4 ficaram silentes e uma colega disse, Deus me livre. Então, aquilo mostra que nós, na magistratura, temos alguns servidores públicos, não magistrados, porque a magistratura exige uma atuação plena, completa, dentro daquilo que nós chamamos, na linguagem acadêmica, né, total. Totalidade significa você preencher todos os espaços e cumprir as suas obrigações com plenitude. E você não titubeou, porque a corregedoria, na primeira visita, verificou a necessidade de correção da competência, justamente porque visualizou nessa região, que é um espaço fronteiriço ali de mais de 700 quilômetros, uma atuação realmente diferenciada, com especificidades, que inclusive vai levar ao Tribunal Pleno a ampliar a sua estrutura administrativa e funcional. Eu quero que você revele para nós aqui essa sua motivação, esse seu impulso, né, para assumir essa vara e como está sendo a sua experiência a despeito, naturalmente, das dificuldades que você tem encontrado. Sim. Bom, um dos motivos, né, pelos quais eu me removi para essa vara são 2, na verdade. O primeiro é de ordem familiar e ordem... eu sempre tive desde que entrei, né, na magistratura e fui para Vila Bela, sempre tive como planejamento de carreira fazer aqui o caminho da região oeste, né, ir promovido para Pontes e Lacerda, depois para Cáceres e, por fim, para Cuiabá. Então, essa vontade, esse sonho de vir para Cáceres sempre é algo que já era acalentado. E acabou que com a redução das entrâncias, né, a redução das entrâncias, surgiu essa oportunidade de eu conseguir me remover para cá,
mais rápido ainda do que eu imaginava, né? Porque antes Cáceres era uma comarca de terceira, eu teria que ser promovido 2 vezes para chegar até aqui. Então, não só a localização geográfica da cidade, é uma região que eu gosto, aprendi a gostar, e isso foi um dos fatores que motivaram, mas o segundo também era justamente esse desafio, né? É uma vara diferenciada, é uma vara cujo serviço é interessante, é uma proposta inovadora, é algo que ainda não tinha sido planejado, não tinha sido feito antes, né? É algo que iria modificar bastante a região e tornar uma chance de fazer isso melhorar muito, né, essa questão da segurança pública no que tange a organização criminosa e tráfico de drogas aqui na região da fronteira inteira. Então, poder participar desse processo, né, da instalação disso e fazer funcionar é algo que é motivador, né? E a gente precisa de ter motivação no nosso trabalho, ter uma meta, não só as metas do CNJ, mas uma meta própria, uma meta pessoal que você queira alcançar. E por onde eu passo, as varas por onde eu já passei, a minha ideia sempre foi de organizar, deixar em dia, na medida do possível, e prestar um bom serviço, não só por números, mas também por qualidade. Então, esse foi um fator que me motivou muito, né? E muitas pessoas comentaram comigo mesmo, né, do risco que essa vara representava, do risco pessoal, né, a lidar com uma criminalidade organizada forte, né, uma criminalidade que está presente até mesmo em outros países, em outros estados, no estado inteiro, e fortemente armada. Porém, com relação a isso, é igual o senhor comentou, Osvaldo, é o nosso trabalho, né? A gente virou juiz e para isso também nós temos uma série de garantias, né? Que nos permite exercer o nosso trabalho. E eu ainda quero crer que a gente ainda tem ao menos um restinho de respeito, né? A figura do juiz, não só eu, Elmo, mas o magistrado em si, ainda é uma figura que é respeitada, inclusive pelos acusados, pelos réus, né? E eu verifico que quem exerce essa função, principalmente na área criminal, o meu sogro é desembargador lá em Minas e ele foi juiz criminal em Ipatinga durante muito tempo. E ele costuma comentar que se o juiz que exerce a função dele de forma correta, dentro dos limites da função, sem extrapolar a função, todo mundo reconhece que ele está exercendo esse trabalho e, com isso, o risco dele sofrer algum tipo de violência, algum tipo de represália, é muito baixo, porque, afinal de contas, se ele está fazendo tudo dentro da legalidade, certinho, para que alguém vai querer substituí-lo por outro que sabe Deus o que vai fazer? Então, se você atua dentro do que é correto, dentro da lei, de acordo com a Constituição, tratando com urbanidade os acusados, advogados, as outras partes, promotor, defensor, o risco de algum atentado, alguma maldade contra si, eu acredito que é bem mais reduzido. E por mais que a gente possa ter algum tipo de aparato de segurança que seja fornecida extra, no fundo é Deus que nos protege mesmo, né? Então, antes de trabalhar, você faz aquela oração todo dia e confia na proteção divina, porque no fundo essa é a única que a gente consegue contar sempre, né? Olha, surpreendente a sua resposta, porque ela é paradoxal, né? Que, embora você tenha pensado primariamente, e eu acredito que isso que nos move, a nossa família, né? Você ter uma certa acomodação funcional. A vara que você exerce a justiça é uma vara justamente que o restringe muito em relação à própria família, né? Alguns cuidados necessários,
até a questão da exposição social. Mas me chama também a atenção, e é importante que nós façamos registro dessa sua assertiva. Eu também concordo com o seu sogro, que quando você respeita o réu, dentro dos limites da lei, obviamente, você exerce a função dentro dos limites da lei, há respeito. E é interessante, você é jovem na magistratura, né? Com 7 anos. Eu, embora esteja há 12 no judiciário, eu estive há 18 no Ministério Público, nesse contexto também no Executivo, e convivi também nesse período de 18 anos, mais 2 da advocacia, mas desde criança, desde os meus 10 anos, eu convivo com a magistratura. E eu vou dizer a você que é justamente a conduta do juiz em relação aos seus jurisdicionados é que eleva ou não o respeito dele. Eu já conheci que já estão aí em outra dimensão, né? Porque morreram, aposentaram, ou estão ainda na ativa, que não têm o seu respeito. E eu espero que você continue se mantendo, obviamente, né, nessa linha, sobretudo o temor a Deus, que é o mais importante, para que nós possamos tê-lo como exemplo também para os juízes que estão ingressando. Mas eu queria, para passar um pouco para a Fernanda também, que com certeza tem as suas curiosidades, para fechar esse tema da atuação jurisdicional nessa região, eu queria o seu testemunho em relação a 2 iniciativas, porque você integra a nossa Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do Tribunal, tem contribuído muito, e nós temos um projeto de lei que é já conhecido nacionalmente, que é do narcocídio, né? E uma das comarcas que gerou, que motivou a nossa comissão a estudar esse assunto foi justamente Cáceres, em razão de homicídios entre facções, né? Nós detectamos que o móvel é o tráfico de drogas, mas eu queria também te ouvir sobre o tráfico interestadual, a competência que você entende em razão da grande quantidade de cocaína que é apreendida, sobretudo em caminhões, bitrens. Eu não digo nem a mula, tá, Elmo? Essa mula que carrega em ônibus ou até em veículos, no tanque de veículos, não é bem mula, né? É uma caracterização de uma mula motorizada, né? Como se fosse tem até teses que defendem que existe mula até piloto de avião, que eu acho que é uma extrapolação da gênese, né, que identificou, né, de forma metafórica o animal com aquele agente que carrega força do corpo, tá, da sua capacidade física. Mas o volume de cocaína e pasta base de cocaína apreendidos nessa região é muito grande. São milhões de reais. Nós chegamos aqui a alguns estudos, eu acredito que você tenha conhecimento, que o veículo custava uma terça parte daquilo que estava sendo carregado. 500, 400 quilos de nitrato de cocaína vale muito mais do que todo o veículo, seja o cavalo, seja a carreta, né? Quando não, também a carga de milho, né, que era acomodada a cocaína. Eu queria o seu testemunho, que você que está vivendo isso, o que você pensa em relação ao tráfico interestadual, porque fica no sistema prisional, né? Essas pessoas que são de fora, são do Rio, são de São Paulo, são de Minas, do seu estado, são de Goiás, além do que, me parece ser um problema que ultrapassa os limites de Mato Grosso, é um problema nacional. Essa droga tem destino aos grandes centros, se não à Europa. Uhum. E Mato Grosso é que fica, né, com essa sobrecarga na sua atuação jurisdicional. Sim. Então, Eduardo, já estando aqui à frente dessa vara há uns 3 meses, nesta vara, né? Mas já está na 7 na região, eu digo para o senhor que é assustadora a quantidade de droga que passa por aqui. E ainda mais agora tendo essa visão regional, né?
todos os tráficos caem aqui na minha vara, e as ações penais que estão em andamento também estão sendo redistribuídas para cá. E para você ter uma ideia, já tem 3 meses e ainda está chegando a ação, não para de chegar. É assustador a quantidade de droga que passa. E os estudos mesmo dizem que o que é apreendido é uma fração daquilo que efetivamente passa, né? Então, se você extrapolar, você vê que é um negócio de dar inveja a qualquer multinacional do mundo. E é algo que é dificílimo de se combater, porque o apelo econômico é muito elevado mesmo. Eles têm uma capacidade econômica enorme de angariar mão de obra, força, gente, e de influenciar também aqueles que são fracos de vontade e estão dispostos a se vender. Então, é um problema que é nacional, para não dizer mundial, porque, de fato, o que a gente observa é que há um grande corredor, né? Se a gente verifica que a droga, às vezes, ela é apreendida ali, né, na região, ainda no nascedouro, ali na região de Vila Bela, região de Porto Esperidião, aqui em Cáceres, onde tem a fronteira, e depois, mais para frente, ela já começa também a ser apreendida um pouco mais fracionada, já ali na divisa com Goiás, em Goiás, no Triângulo Mineiro, indo para o mercado consumidor e em direção aos portos para ir para a Europa. Então, esse combate, né, aqui, a fronteira, né, fechar a fronteira, garantir que a fronteira é algo que é muito importante para que se possa facilitar o controle desse tráfico de drogas, né? Não só para o restante do país, mas também para o restante do mundo. Então, é uma região que precisa muito desse olhar com cuidado, da mesma forma como ali a região de Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Paraguai, porque é a origem da droga, né? É um dos grandes corredores de droga, é aqui. E esse combate econômico, essa relevância econômica, gera essa violência extrema que a gente viu aqui na região de Cáceres, na região de Mirassol do Oeste, que está se espalhando agora em direção a Pontes e Lacerda, numa verdadeira guerra de tráfico entre as duas principais facções aqui do país, né? Em que um fica matando o outro, tentando matar o outro para tentar dominar o comércio da região. E esse é um tipo de tráfico que, como eu havia dito antes, né, ele não é o tráfico que deveria ir para o júri, porque o júri é um rito complexo e um rito em que, no próprio direito norte-americano mesmo, se diz que é um julgamento pelos pares. E aí o que eu costumo dizer é que o jurado nunca vai ser um par de um traficante. Você não vai pôr um traficante para julgar. Então, ele é um delito que ele é um crime contra a vida, mas esse crime contra a vida acaba sendo um meio para o fim, que é o tráfico. Então, tal como o latrocínio, ele deveria ser julgado como um crime de drogas pelo juiz togado, não pelo juiz leigo, né? Eu concordo muito, e depois de ter ficado aqui quase um ano no júri de Cáceres, aí é que eu concordo mesmo que esse tipo de tráfico deveria ter um tratamento diferenciado e não ir para o tribunal do júri, né? Esse projeto de lei já passou da hora de ser aprovado lá. Ok, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. O desembargador até começou a falar, doutor Elmo, sobre o grupo que estuda a lei de drogas, né? O senhor é um dos integrantes, e a gente percebendo um outro grupo do qual o senhor também faz parte, que é o GEMAN, que é o grupo de estudos da magistratura, a gente pode dizer que o doutor Elmo tem um perfil bastante estudioso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho até que ponto o senhor acha relevante isso para o seu aperfeiçoamento profissional e pessoal também, né? Por que não? Eu sempre gostei muito de estudar, e estudar não só o estudo formal, mas também ler bastante, estudar línguas, e sou muito curioso, né, sobre assuntos. Eu acho que estudo é algo que você vai acumulando e vai crescendo exponencialmente ao longo do tempo, e só tem a ganhar com o estudo, né?
Mas eu também nunca gostei de estudar por estudar ou só para ter títulos formais. Eu gosto de estudar quando realmente surge aquela vontade. Então, quando me formei lá na UFMG, foi em 2009 que eu me graduei. Eu não fui direto para o mestrado, porque eu não sentia a menor vontade, necessidade, nem que eu estava preparado para fazer uma pós-graduação. E depois de um tempo, eu fiz uma outra graduação em gestão pública pela UENG, né? Porque eu entendi que eu já era servidor público e que ela iria me acrescentar bastante, e de fato me acrescentou muito. E quando vir para cá, surgiu essa oportunidade, né, do mestrado oferecido pela UERJ em parceria com a SMAGES, e eu me logrei, né, felizardo de ter sido um dos escolhidos e conseguir cursá-lo. Foi uma iniciativa excelente, uma ideia muito boa, um curso muito proveitoso e que ajudou bastante, né, no crescimento pessoal e também no crescimento enquanto magistrado, na atuação profissional. E eu entendo que a participação nesses grupos de estudo faz com que a gente se mantenha atualizado, né? E o juiz, hoje, ele tem que ter essa atualização para não parar no tempo. O direito é muito dinâmico, o nosso direito já foi muito, há anos que já foi embora essa ideia estanque, né, de legislação. Hoje a gente tem que conhecer a jurisprudência e não basta só ler ementa, né? A gente tem que ler o inteiro teor do julgado e saber o que está sendo discutido ali para poder participar desses do que está de ponta, né, do direito. Então, eu acho que o estudo, a participação do estudo faz parte do nosso mistério e ser vivo, né, enquanto ser humano, pensante, a gente não pode parar no tempo, não. Gostei, viu? Gostei desse destaque. Mas, Elmo, hoje acabou não dando certo por conta aí de uma sobreposição, né, da programação do COF. Um dia você fez o COF, né? Mas hoje eu acabei ofertando a alguns colegas, né, que estão nessa fase de formação a minha pesquisa comparada sobre tráfico, dependência química, uso recreativo nas legislações do Brasil, Portugal, Uruguai e Colômbia. Mas eu ia levar hoje para esse grupo de juízes uma alusão a um livro que eu estou lendo, por sinal foi presente do desembargador Luiz Ferreira, e eu estou para lhe dizer o seguinte: eu estou nas primeiras 50, 60 páginas de um livro que deve ter em torno de 500 páginas, mas eu vou ler esse livro rapidamente, porque de todas as leituras que eu já fiz na vida, esta é a mais fascinante. Ele se chama O Ceticismo da Fé. O próprio título já traz um certo agonismo, né? Um antagonismo, melhor dizendo, porque fé é o que é? O que você não vê e o que você sente, é metafísico. Ceticismo significa incerteza, incredulidade, né? Então, o título já chama para uma indagação, mas o que mais é interessante destacar, isso vai direto a você que concluiu o mestrado, como a Fernanda bem colocou, um juiz que nós consideramos estudioso, acabou de dar um recado sobre a necessidade, sobre a importância, né, se manter sempre estudando e ter uma visão hoje mais jurisprudencial. E, curiosamente, eu queria confessar a você que eu me considero um juiz menos doutrinário e mais jurisprudencial. Você pega as minhas decisões, dificilmente eu cito uma doutrina, a não ser uma doutrina daqueles que operam, né? Como eu fiz questão de citar um novo professor notável da escola, o professor Eugênio Patiello, que foi procurador da República e hoje é advogado.
Então, ele está militando, ele não leva a doutrina da academia, do pensamento apenas conceitual, teórico, não, ele está trazendo justamente posições dos tribunais. E essa é a necessidade que nós temos de entender o recado que os tribunais superiores estão dando. Mas o recorte que eu quero fazer é desse livro, né? Você que fez um mestrado voltado à filosofia, à teoria dos direitos, esse livro traz a importância do juiz entender o que é a cosmovisão, né? Que ele conceitua como pressuposições cognitivas, afetivas de valores fundamentais de uma pessoa sobre as coisas, sobre a natureza, sobre as pessoas. E aí, ele começa a fazer uma contextualização de crenças interiores, um certo conflito, uma certa disputa de espaço em se saber e conhecer. Ele coloca hoje a cultura da Wikipédia, né? Que é a enciclopédia livre, que hoje muitos estão usando o Google como ferramenta para a solução de tudo, e apresenta uma evidência de que nós não estamos, na verdade, conhecendo nada, nós estamos tendo informações, nós estamos carregados de informações, mas não sabemos lidar com essas informações. E me parece que essa é uma necessidade, né, que a gente tem hoje dentro da magistratura, e você hoje, concluindo esse mestrado, e eu acabei, quando assumi o compromisso da desembargadora Maria Erotides, né, de executar esse mestrado, sucedendo-a na direção da escola, eu cobrei do professor Antônio Peleixo, digo assim porque ele é professor, nosso juiz, tá, uma referência na área acadêmica, falei, olha, eu quero ver a resposta desses magistrados que vão cursar o mestrado na prática. E é interessante nessa pesquisa, e fica essa curiosidade, que a cultura da pesquisa do Google e do Wikipédia, ele tem mais, você que é mineiro, ele tem, na referência a Tiradentes, Tiradentes tem menos visualizações do que o divórcio da Beyoncé, a morte de Tiradentes. O renascentismo, por exemplo, ele tem 1/3 das buscas sobre o Pokémon. A ideia daquilo que os apóstolos pesquisaram é menos acessada do que as paquitas da Xuxa. Então, você, diante de um quadro desse, tá? E você hoje ser o destinatário da confiança da população, da sociedade civil, de confiar, tá, as suas decisões, ou melhor, a resolução dos seus conflitos, você recebe, hoje está no nosso grupo de estudo, né, uma postagem que a doutora Emanuele, nossa colega de Sorriso, colocou, sempre preocupada, né, não só com a criminalidade, com a violência, mas ela apontou uma preocupação com a falta de interesse dos jovens, né? Sobretudo daqueles que não creem no esforço, na geração de competências. Você tem o maior número de jovens que estão na onda do neném, né? Nem estudam, nem trabalham. Sim. E hoje, o juiz moderno, o juiz atual da atualidade, ele precisa entender que sociedade nós estamos representando dentro de um poder de julgar, o poder delegado pelo Estado. Porque há uma confusão entre ensino e educação, absolutamente clara. E nós não temos mais, ou temos muito pouco, valores. A preocupação com valores morais. E, ao mesmo tempo, o CNJ, é onde eu quero lhe fazer essa indagação, quero ouvi-lo a respeito disso. O CNJ cobra uma postura mais voltada à restauração do conflito, ou seja, meios e métodos alternativos. O legislador deu um recado claro aos juízes criminais sobre as medidas alternativas à prisão. Alguns ainda não entenderam, mas
os tribunais a todo momento. E eu queria discutir isso hoje, não foi possível. Quando que o juiz pode dizer se está correto, se hoje nós não estamos na exata expressão da certeza de nada? Nós somos, parece que um espectador passivo da história. Nós não podemos concluir, tudo que nós afirmamos, ela pode ser destituída em razão de alguns preconceitos já lançados para o futuro. E mais ainda, me parece que a ideia, né, daquilo que os romanos lá atrás disseram, a sorte está lançada, está caindo na nossa mesa. As pessoas estão lançando aleatoriamente situações sem percepção da realidade e nós temos que dialogar, nós temos que ouvir, nós temos que entender o que está acontecendo e, sinceramente, né, quando há manifestação, alguma posição de alguns juízes, nós estamos envolvidos em críticas a todo momento, sobretudo nas redes sociais. Queria saber da sua experiência nesse contexto, embora nós falamos muito sobre a sua atuação criminal, da sua experiência nessa chamada justiça dialógica, justiça de métodos alternativos, justiça de conciliação, justiça de mediação, justiça de composição. O que você pensa disso? Considerando que os seus interlocutores, e alguns advogados, inclusive, assumem posições sem, a meu ver, com todo respeito, há tantos que levam com muita seriedade e estudam aqueles assuntos. Eles postulam algo que realmente não conhecem, ou estão fora da realidade, e a decisão tem que ser nossa. Como é que você visualiza essa nova ferramenta, ou essa quase obrigação do juiz ter também esse caminho a seguir diante desse contexto social que nos retira, a meu ver, né, alguns pilares, alguns solos de firmeza para que nós possamos afirmar, né, e dizer, olha, tem que ser assim, a saída é nesse sentido. Eu encaro essas novidades, né, essas formas de atuar mais modernas, mais novas, que têm sido introduzidas, como não como um substituto da atuação tradicional do magistrado, mas como uma nova forma, uma nova ferramenta que vem a ser adicionada no portfólio de meios de solução de controvérsias. Eu entendo que o juiz ele tem que ter a sensibilidade de separar quais casos eles devem ser decididos da maneira tradicional e quais casos eles devem ser focados com esse viés de justiça restaurativa, de solução mais consensual de controvérsias, né? Enquanto eu estive lá em Vila Bela, eu residia na comarca e mesmo depois, quando cumulei em Pontes Lacerda e passei a residir lá, eu frequentava, né, Vila Bela semanalmente e inclusive pernoitava lá enquanto trabalhava. Então eu podia vivenciar, eu posso, né, tenho orgulho de dizer, alegria de dizer que eu vivenciei a cidade. A minha assessoria conhecia, eu saí de lá com vários amigos, várias pessoas, e eu conhecia muita gente da cidade, muitos deles eram atores processuais em processo que tramitavam ali. Eram réus, eram autores, eram interessados nos processos, né? E com esse conhecimento, principalmente do juiz de primeira, de vara única, você consegue perceber ali que caso você vale a pena insistir em uma conciliação, uma mediação, em quais casos você vai conseguir resolver por meio desses métodos consensuais e quais casos que não tem jeito, não adianta. O que as pessoas querem, às vezes, é uma sentença, é uma decisão, de fato, unilateral ali, uma decisão do Estado juiz e que um método heterocompositivo mesmo, né?
E isso também pode ser extrapolado até mesmo para o direito criminal, porque, principalmente nessas comarcas pequenas, às vezes pequenos delitos, você consegue enxergar que por trás daqueles pequenos delitos, na verdade, tem uma desestruturação da família, o uso de drogas, ou a evasão escolar, e você tem a opção, né, a possibilidade de influenciar também nesse ponto de vista ali da pessoa que gerou aquela criminalidade pequena. Então, além da decisão que você vai tomar no processo, você consegue, por meio de ofício, né, ao município, diálogo com o Ministério Público para que ele atue, com a Defensoria Pública para que ela pleiteie, você consegue resolver essa situação de uma forma mais efetiva do que simplesmente colocar a pessoa no xadrez, né? Numa atuação na comarca maior, em outros, igual aqui no caso de crimes organizados e tudo mais, essa lógica de justiça restaurativa, ela, a meu ver, ela é impossível, né? O que resta é o método tradicional mesmo, o que você tem que ter é uma boa dinâmica de atuação, uma boa organização da tua vara para poder fazer o processo ficar mais efetivo. Então, eu acho que o magistrado ele tem que ter essa sensibilidade, né, atuando nas diversas áreas, para que ele veja quando atuar da forma tradicional, à moda antiga, e quando atuar da forma mais nova. E ele tem que ser um homem do seu tempo, né, também. Você não pode, você tem que saber o que está acontecendo. Então, eu vejo a geração que está atual aí, essa geração já nem é a minha geração mais, né? Já é a geração depois de mim. Mas mesmo das pessoas que são da minha geração, eu percebo que eu sou muito felizardo nesse ponto, né? De ter tido ainda um bom emprego, boas perspectivas, e consigo me ser empático, né? Consigo ser empático a essas pessoas que têm esse desalento, porque hoje o modo de produção, a economia, ela de fato é muito cruel com quem está entrando, está começando, a pessoa que não tem nada além da própria força de trabalho para poder iniciar no mercado, né, que não tem uma estrutura familiar, não tem ali um background. Isso é muito difícil mesmo, né, da pessoa laborar o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, principalmente quando você tem influencers aí que ganham fortunas, verdadeiras fortunas, com muito menos labor e com um glamour, né? Um falso glamour ali, que é muito... Essa ostentação é muito sedutora, né? E a pessoa, e todo mundo acha que vai ter. Na nossa época, a gente tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? As pessoas e as meninas queriam ser atrizes, modelo, e já se sabia que tinha uma dificuldade muito grande de alcançar esse sonho, então, passado um tempo, a pessoa enfiava a viola no saco e ia trabalhar. Hoje, a pessoa, todo mundo está interessado de aquele post finalmente viralizar e ele se tornar uma celebridade da internet. Então, ele vai ficar tentando durante muito tempo. E o trabalho, o esforço, de fato, você tem que ter uma estrutura, né, de espírito e uma estrutura material muito forte para você colher depois de anos, né, o trabalho, o resultado daquele esforço que você fez. Então, ser juiz nesse contexto é bem complicado mesmo. As relações sociais que estão cada vez mais diferenciadas e esgarçadas, né? A gente verifica uma polarização não só política, mas social, uma polarização racial, uma polarização econômica muito grande no mundo, principalmente depois da pandemia. E você transitar nesse mundo é muito difícil. E principalmente na nossa profissão, que é uma profissão que demanda um exercício de fundamentação muito grande, né? E principalmente nessa transição para uma justiça mais jurisprudencial, já não basta você simplesmente fundamentar citando um artigo de lei desse tamanhozinho.
Você tem que construir toda uma ideia. Então, o nível de profundidade dessa fundamentação é muito alto. E, às vezes, as pessoas não conseguem acompanhar ou não têm paciência para acompanhar, porque a gente está nessa sociedade imediatista. Então, o que sobra é que é muito difícil para resumir a atuação do Poder Judiciário numa manchete, que é o que todo mundo lê, só a manchete, né? E com isso, coloca-se aquela manchete rasa, e a pessoa lê aquilo ali e já cria uma série de preconceitos, uma série de pensamentos, em geral negativos, da atuação do Poder Judiciário, que, na verdade, está atuando dentro dos seus limites, porém, num raciocínio muito sofisticado, né? Muito adiante ali, com base em N fundamentações, num crescendo de jurisprudências que vão se avolumando uma atrás da outra para chegar até o ponto de você decidir um processo de hoje, né? Por exemplo, aí a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Não tem uma lei que diga que é. A construção veio de uma decisão do Supremo, né? Que resultou ali numa decisão do CNJ, e com base nisso você já construiu várias outras direitos, né? Direitos sucessórios e tudo mais, tudo construindo uma jurisprudência em cima da outra, num verdadeiro castelo. Então, se a pessoa vira e simplesmente lê a Constituição ali, ele fala, oh, não tem lugar nenhum que diga que pode causar pessoas do mesmo sexo. Aí você tem que sentar e gastar horas para explicar a pessoa, e na sociedade atual ninguém tem paciência para isso. Então é muito complicado você atuar dessa forma. Então a pessoa vê, às vezes, ali uma decisão de prisão de fulano, ou de soltura de fulano, e já cria aquela raiva, mas ele não vê que lá atrás tem toda uma fundamentação e que aquela decisão ela está dentro do parâmetro normal, né? Então é um desafio muito grande, mas, como comentei antes, né? A gente ainda, o magistrado ainda é cercado de garantias que dão a ele a tranquilidade do exercício da jurisdição. Então, basta ele ter a coragem, porque a independência ele ainda tem, a inamovibilidade ele tem, vitaliciedade ele tem. Então, se você está ali atuando dentro da normalidade, dentro de uma fundamentação, vira uma questão de recurso, e não uma questão de perseguição sua depois, ou de represália disciplinar, né? Então, é uma questão difícil, porém, que o juiz, né, o juiz que tem esse destemor, ele consegue navegar e transitar dentro dessa dificuldade. Ok, a gente está com o horário avançado, passou rápido, né, desembargador? Já quase 1 hora de gravação. E eu quero fazer 2 perguntas em uma, para a gente poder, digamos assim, aproveitar ao máximo a resposta do senhor, para a gente, infelizmente, dar fim ao programa. Uhum. Eu não sei se o senhor se lembra, nós fizemos uma vez uma reportagem, o senhor ainda estava na comarca de Vila Bela, e que o senhor fez questão de ligar para uma das partes, acho que o seu Apolo, não sei se o senhor se lembra. Fez questão de ligar para ele pessoalmente, dizendo que o prejuízo que ele havia tido, ele tinha sido vítima de estelionato, né? Que esse prejuízo ia ser ressarcido. Né? Então, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do magistrado perceber, sentir a comunidade, a realidade que o cerca. E por que o senhor resolveu tomar essa atitude? Eu lembro que o senhor, na época, disse até que foi uma atitude inusitada, que não é hábito do senhor fazer isso, não é? E, por fim, aí já engloba na resposta, por favor, eu queria saber o que o doutor Elmo, quando é pai, quando é filho, faz com a família, atividade que ele gosta de fazer para desestressar, para poder até buscar equilíbrio, né? Se exerce alguma fé, alguma atividade. Eu já sei aqui, mas não vou dar o spoiler, não. Eu queria que o senhor falasse e compartilhasse aí. Por favor, vamos lá. Pois é, eu depois que eu virei juiz, eu realmente entendi, né, o motivo do por que o juiz tem que residir na comarca. Você, quando conhece a comarca, você conhece as pessoas da comarca, facilita muito você entender os processos.
né? Eu já fui juiz ali em Vila Bela, morei lá, vivia lá, ia na praça, levar a criança para pular no pula-pula, que é o que a gente costuma ir muito na praça aqui, e costumamos vivenciar a cidade, né? Vamos no restaurante aqui, vamos comer um baguncinha. Então, essa vivência faz com que você tenha essa vontade de dar essa boa notícia, né? E eu sempre fui muito influenciado pelo meu pai. Meu pai é mineiro também, né? E mais mineiro que eu ainda. E ele era delegado de polícia e ele sempre teve essa, essa sensibilidade com as pessoas, né? E esse jeito de brincar também. Então, quando eu vi ali que o seu Apolo ia receber o dinheiro de volta, eu peguei o telefone e liguei para ele para dar a notícia. E o que eu imaginei é porque, justamente, imagine, né, você parte e um juiz está te ligando para te dar a notícia que você vai receber de volta o dinheiro do golpe que você tinha tomado. Hoje vamos pensar que é trote, né, Elmo? Não é Primeiro, verdade? consegue é trote. Mas aí, como eu era uma pessoa que também vivia lá, e o seu Apolo é servidor público da prefeitura lá de Vila Bela, então ele já conhecia e já sabia do jeito que eu não era uma pessoa encastelada e era uma pessoa que era acessível, então era plausível de eu estar ligando para ele mesmo. E foi uma satisfação muito boa, né? Porque a gente vê a efetividade da nossa decisão. Uma das coisas que antes de ser juiz, eu tinha muita tristeza com o direito criminal, era justamente de não ver muita efetividade nas decisões, né? E no cível você vê, o dinheiro sai de uma parte, vai para outra, e então você vê muito mais fácil essa efetividade. Então, me deu essa vontade de ligar para ele, e em algumas outras vezes eu liguei também para a parte nas ações previdenciárias para poder parabenizar que ela tinha sido aposentada também, e outras vezes eu já liguei também para o pessoal. E com relação ao que eu gosto de fazer com a família, o nosso hobby da nossa família, o principal é viajar, passear, né? Minha esposa adora viajar, então sempre que a gente tem a oportunidade a gente viaja. E quando não viaja, a gente fica mais dentro de casa mesmo, brincando com a minha filha. Eu tenho uma menina, né, de 6 anos, e a gente brinca com ela, vê TV juntos, brinca com o cachorro, passeia na praça, vai brincar no pula-pula. É aquela vida comum aqui de quem vive no interior, né? E é bem gostoso aproveitar essa época, essa idade, essa oportunidade que a gente tem, enquanto o tempo não passa e os filhos crescem e não vão embora. Tá certo. Desembargador, por favor, as suas considerações finais. Agradecimento, eu não esperava tanta riqueza no nosso diálogo, porque eu já sabia que seria rico, mas foi riquíssimo. Eu tenho só a agradecer e estimular que você continue nessa senda. Que bom a sua experiência como filho, né, de delegado de polícia, com essa sensibilidade que é incomum, né? A atuação do delegado é a área mais tênue, né, com a criminalidade, e não são... Eu conheço um e outro, né, que tem já até acho que é uma questão de espiritualidade, né, envolve cristandade, mas que bom saber que você tem, né, não só família, mas uma orientação também cristã para isso, independe de religiões. Vamos colocar bem claramente essa questão para não haja má interpretação. Sim. Mas que nós possamos contar com você no grupo de estudos da magistratura, na comissão sobre drogas, né? Conto com você no grupo de pesquisa, né? Que nós vamos concluir esse ano, o Inventário Jurisprudencial sobre Drogas, supervisão do ministro Sebastião Reis. E quero contar com você também numa obra coletiva que nós vamos apresentar. Na verdade, já foi autorizado pela desembargadora Helena Maria, nós vamos organizar o juiz no processo penal. E eu já lhe faço aqui, nesta oportunidade, o convite para que você esteja conosco nesse projeto, também escrevendo um capítulo, um artigo que comporá a obra. Muito obrigado. Obrigado, Zimada. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui e o apoio também que o senhor sempre deu e a Smages também sempre deu
durante todos esses 7 anos aí da minha magistratura. Muito feliz, por sinal, aqui no estado de Mato Grosso. Ok, assim encerramos mais uma edição do Por Dentro da Magistratura. Obrigado ao nosso convidado, doutor Elmo Lamoia, ao desembargador Marcos Machado. Lembrando sempre que as outras edições estão disponíveis nos nossos endereços aqui embaixo. Obrigada também à equipe técnica pelo apoio de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.